Olá, de volta com o nosso curso de Organização Judiciária para o Estado de Minas Gerais, para o concurso do TJMG. Então você que acompanha o curso aí, nós vamos falar agora do artigo 55 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? O artigo que fala a respeito da competência do juiz de direito. Aí tem muita gente perguntando o seguinte: professor, eu preciso estudar todas essas competências do artigo 55? Veja bem, nunca tivemos uma cobrança relativa ao artigo 55, mas, por precaução, eu aconselho que você estude sim aí o artigo 55, mas pode ser que você chegue lá no dia do seu concurso, no dia da prova, e você não encontre uma única questão relativa ao artigo 55. Até pelo seguinte, eu não consigo em um único artigo dizer qual que é a competência de um juiz de direito. Como a competência da Justiça Estadual é uma competência de natureza residual, ou seja, quando não for competência de outras justiças, eu tenho uma competência para a Justiça Estadual, e o juiz de direito é o órgão judiciário ali de primeira instância, a porta de entrada dos processos no âmbito da Justiça Estadual, da Justiça Comum Estadual. A competência de um juiz de direito, gente, na verdade ela é gigantesca, Aí o artigo 55 tentou listar, as competências de um juiz de direito, mas obviamente a listagem aqui ela é meramente exemplificativa. Talvez seja por isso que o TJ nunca explorou o artigo 55 em termos de concurso, Então, eu vou analisar com vocês inciso por inciso, Vou falar quais são os mais importantes e pedir para que vocês tomem cuidado aí, mas naturalmente a gente vai dividir essa aula em diversas partes, afinal de contas, o artigo 55 aí tem diversos dispositivos, Então vejam só, artigo 55, compete ao juiz de direito, inciso 1º, processar e julgar a crime ou contravenção dentro de sua atribuição. Questão óbvia, Se eu sou juiz, por exemplo, de uma vara criminal, eu vou julgar o crime ali, no âmbito da competência da minha respectiva vara criminal, Se for uma contravenção, definida em lei como contravenção, idem, Então a competência penal, criminal aqui, A linha B, causa civil, a fiscal e a proposta por autarquia, inclusive, Então eu sou juiz de direito, imagina, eu sou juiz de direito numa comarca de primeira entrância. A comarca de primeira entrância não é uma comarca com uma única vara, então eu sou o clínico geral da comarca, entre aspas, clínico geral aí, entre aspas. O que cair na minha frente, seja assunto criminal, seja assunto civil, tema civil, fiscal, inclusive proposta aí por autarquia, minha competência fazer o julgamento, C, ação relativa a Estado e a capacidade das pessoas, questão natural também muito comum nas varas cíveis, e não só nas varas cíveis, nas varas de família também, o julgamento por parte do juiz, de ação relativa a Estado e capacidade das pessoas. Aí vem a letra D, cuidado com a letra D de dado, olha só, a ação de acidente do trabalho. E no nosso tradicional esquema aqui, eu já separei as questões que podem gerar dúvida aí na sua mente, na sua cabeça, Olha só, a ação de acidente de trabalho é competência do juiz de direito? É. E por que eu vou falar que é competência do juiz de direito? Quem já estudou juiz do direito, a Justiça do Trabalho e a competência da Justiça do Trabalho na Constituição deve ter tido um calafrio agora, que eu falei que a ação de acidente de trabalho é competência do juiz de direito. É competência do juiz de direito nas seguintes condições, Porque é o seguinte, o artigo 114 da Constituição Federal, então aqui 114 da CF 88, inciso 6º, fala que é uma competência do juiz do trabalho, da Justiça do Trabalho, julgar as ações de indenização por dano material ou moral decorrentes da relação de trabalho. Está lá na textualidade do artigo 114, inciso 6º, Só que, se a Justiça do Trabalho já vai julgar as ações de indenização por dano moral ou material decorrentes do acidente de trabalho, ela julga também o próprio acidente de trabalho, Então, ficou definida essa competência
global da Justiça do Trabalho, ou seja, uma competência como um todo, não apenas da ação de indenização decorrente de dano moral ou material da relação de trabalho, mas o julgamento do acidente de trabalho como um todo é sim competência da Justiça do Trabalho, competência do Juiz do Trabalho. Inclusive é a súmula vinculante número 22, tá? Para não restar qualquer dúvida que compete ao Juiz do Trabalho, à Justiça do Trabalho, o julgamento de ação de acidente de trabalho. Aí você parou, peraí, professor, por que isso então está no artigo 55 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? O que isso continua fazendo aí, mesmo depois da súmula vinculante número 22? Gente, eu tenho que lembrar do artigo 112 da Constituição da República, que diz o seguinte, ó: nas localidades não abrangidas, não atendidas por uma vara da Justiça do Trabalho, quem que vai exercer competência em nome da Justiça do Trabalho? O juiz de direito, tá? Então, se eu estiver numa localidade não atendida, não abrangida por uma vara da Justiça do Trabalho, o juiz de direito ele passa a ter competência para atuar como se fosse emprestado em nome da Justiça do Trabalho, tá? Naturalmente da decisão proferida por ele, juiz de direito, mas atuando em nome da competência da Justiça do Trabalho, caberá recurso para o TRT respectivo, para o Tribunal Regional do Trabalho respectivo e jamais para o TJ, tá? Muitas vezes isso cria confusão em Minas Gerais, no tocante aí ao artigo 55, porque essa situação não acontece mais em Minas, né? Hoje eu já tenho varas da Justiça do Trabalho espalhadas pelo interior do estado, de modo que o juiz de direito em Minas Gerais não é mais utilizado de forma emprestada, tá, pela Justiça do Trabalho. Ou seja, eu não aplico na prática o artigo 112 da Constituição Federal, tá? Eu tenho que lembrar que isso é uma realidade prática e não necessariamente um questionamento do concurso, que quer saber a respeito do ponto de vista teórico, tá? Se porventura eu tiver uma localidade não atendida por uma vara da Justiça do Trabalho em Minas Gerais, o juiz de direito passa a ter competência em primeira instância para as causas relativas, né, à Justiça do Trabalho, relativas, por exemplo, à relação de trabalho, né, regida pela CLT, tá? E aí, naturalmente, da decisão do juiz de direito, caberia recurso para o respectivo TRT, tá? Então, é só por isso que permanece, tá, na redação do artigo 55 aí, a ação de acidente do trabalho, tá? Então, é por isso que eu tenho essa questão. Hoje, num concurso público, a primeira coisa que você tem que lembrar é que acidente de trabalho é competência da Justiça do Trabalho, artigo 114, inciso 6º, que fala de indenização por dano moral ou material decorrente da relação de trabalho, mas a súmula vinculante, interpretando justamente o 114, inciso 6º, determina, tá, que as causas de acidente de trabalho sejam competências, né, sejam de competência, melhor dizendo, do juiz do trabalho. Tá? Antigamente era competência do juiz de direito, tá? Mas hoje, né, eu não posso afirmar isso mais, até por conta da súmula vinculante número 22. Ou seja, seria possível apenas na hipótese do artigo 112 da Constituição da República, tá? Ou seja, quando não houver ali para aquela localidade uma vara da Justiça do Trabalho, ou seja, um juiz do trabalho competente, aí a Justiça do Trabalho vai pegar emprestado, entre aspas aqui, o juiz de direito para exercer competência em seu nome, tá? Então o importante é só lembrar isso aí. Outra questão, o que a gente tem que, né, seguir aqui, ó, na leitura do artigo 55, ó. Então compete ao juiz de direito, né? Já marcou aí a letra D de dado, né? Agora a letra E, ó. Suspeição de juiz de paz e em causa de sua competência. Então eu estou tendo a suspeição do juiz de paz, tá? O juiz de paz é suspeito, tá? Se ele é suspeito, ele não poderia ter exercido funções conciliatórias naquela conciliação que ele tentou promover, ou então no próprio casamento, porque é ele quem realiza o casamento civil. Então, sempre que existir uma suspeição com relação ao juiz de paz, a competência para julgar essa suspeição do juiz de paz é do juiz de direito da respectiva comarca, tá?
E não só isso, né? Suspeição de juiz de paz e em causa de sua competência de servidor dos órgãos auxiliares. Vocês no futuro, vocês não estão ali trabalhando na secretaria? Se uma das partes diz que você não pode trabalhar naquele processo porque existe uma suspeição com relação à sua pessoa, quem vai decidir se você, enquanto servidor, tá, da respectiva secretaria do juízo, é suspeito ou não, é o juiz de direito, tá? Marca a letra E aí, como envolve o servidor, como envolve vocês, o futuro cargo aí de quem se prepara, né, para a justiça de primeira instância em Minas Gerais. Tomem cuidado com a linha E, suspeição de juiz de paz e em causa de sua competência de servidor dos órgãos auxiliares, tá? A linha F, vacância de bem de herança jacente. O que é isso, professor? Tá? Gente, uma questão super simples. Herança jacente é aquela herança onde eu não consigo determinar quem é o herdeiro, ou seja, ausência de herdeiro certo ou determinado. Então, se o juiz de direito vai declarar a vacância, tá, de bem de herança jacente, significa que não foi possível determinar o respectivo herdeiro daquele bem e que, em virtude disso ter acontecido, ser declarada a vacância, o bem passa a integrar o patrimônio do Estado. Tá? Então, aí, está dentro da competência do juiz de direito processar e julgar a vacância de bem de herança jacente, né? Ações cautelares, as medidas cautelares, né, de cunho protetivo, tá? Enfim, né, de cunho satisfativo, as ações cautelares, competência aí de qualquer juiz de direito também. E por fim, a linha H, registros torrens. Que é isso, professor? O que está fazendo isso aí? Gente, tá? Aqui a gente está mais atrelado ao direito imobiliário, né? Questões imobiliárias envolvendo os títulos que comprovam, por exemplo, a propriedade de um determinado imóvel, tá? Em regra, os registros públicos, os títulos públicos, os registros públicos, tá? Eles possuem presunção de veracidade, mas eu posso ter documentos, provas tão incontestes, tá? Que uma determinada propriedade imóvel é minha, que eu posso iniciar esse procedimento junto ao juiz de direito, junto ao Poder Judiciário, para obter um registro torrens, tá? Quando eu falo desse registro torrens, ele é o registro público dotado de veracidade absoluta. Então não é uma presunção de veracidade igual acontece com a generalidade dos registros públicos. O registro torrens, tá? Ele tem veracidade absoluta, tá? Por quê? Porque eu apresentei uma série de comprovações, de documentos que demonstram de forma inconteste que aquela propriedade, que aquele bem imóvel é meu, tá? Então eu tenho aí esse registro. Aí naturalmente quando eu tenho a declaração do registro torrens, vai para a certidão de matrícula do respectivo imóvel. Todo mundo que chegar lá no cartório de registro de imóveis e pedir a certidão de matrícula do imóvel, vai vir lá, que ele tem um registro torrens, tá? Ou seja, não tem nem como questionar se Beltrano é ou não é o proprietário daquele imóvel. Já está absolutamente comprovado que ele realmente é o proprietário. Por quê? Porque não é mais uma presunção de veracidade, mas sim, né, uma veracidade absoluta. Tanto é que no procedimento para declarar o registro torrens, tá? A participação do MP é obrigatória. Eu tenho que ter participação obrigatória do Ministério Público. Mas o concurso não vai nem passar perto disso, tá? O concurso de você só vai perguntar o seguinte, processar e julgar registro torrens é competência do juiz de direito? É, tá? Então simplesmente isso aí, Então no inciso primeiro, cuidado com essas alíneas aí, mais a título de curiosidade, né, gente? Cuidado aí com a linha D, porque tem essa questão, o envolvimento com o artigo 114, inciso 6º, a súmula vinculante número 22, tá? E cuidado aí a título de curiosidade mais, né? A linha F, vacância de bem de herança jacente e registro torrens. Por isso que eu coloquei esses três aqui, tá? O mais importante está aqui, ação de acidente de trabalho, ok? Então, com isso a gente finaliza a nossa primeira parte com relação ao artigo 55. Nós iremos analisar todo o artigo, todos os dispositivos, tá? E eu vou explicando aí, de uma forma bem prática, bem objetiva para todos vocês, cada uma das competências do juiz de direito. Lembrando que a listagem é meramente exemplificativa.
e não taxativa, não é exaustiva, não é taxativa. É claro que um juiz de direito pode ter outras atribuições, ok? Então, ó, com isso a gente finaliza. Dá o joinha aí no vídeo, né? Curta aí, comente, compartilhe, tá, gente? Quanto maior for o engajamento de todos vocês aí, ó, maior vai ser a capacidade da Editora Atualizar de produzir, organizar e distribuir conhecimento de qualidade gratuito para todos vocês. Afinal de contas, quanto maior é a nossa audiência, a gente consegue patrocínio. Estou aqui, ó, com uma camiseta de um dos nossos parceiros, um de nossos patrocinadores, a Barbearia VIP, tá? Que inclusive é uma excelente rede de barbearias Brasil afora. Se eu não me engano, tem uma franquia em Viçosa. O pessoal de Viçosa aí, ó, vai lá na Barbearia VIP, pode cortar o cabelo lá, tá muito bom, tem cervejinha gelada. Eu falo porque eu sou cliente também e gosto muito, né, do serviço prestado pela Barbearia VIP, tá? Então, ó, depois desse nosso merchan, mais do que merecido, alguém que apoia a educação brasileira, né? Eu encerro aqui a aula. No nosso próximo encontro, a gente continua a falar do artigo 55 da Constituição, artigo 55 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Obrigado e até o nosso próximo vídeo.